Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos conversar um pouco, sobre material orgânico e inorgânico, substância, material, orgânico e inorgânico. Aparece bastante aí na literatura e é importante também a gente saber esse conceito, Nós aqui que estamos buscando, conhecimento, buscando entender um pouco mais sobre o nosso solo, sobre o nosso manejo, sobre nossa horta, como produzir de forma mais orgânica. Então é importante a gente conhecer esses conceitos, Vamos uma aulinha hoje aqui sobre essa diferença. Substâncias naturais são todas as moléculas produzidas a partir de seres vivos ou que esteja presente na natureza, Essas são as substâncias naturais. E elas são fundamentais para a manutenção da vida e do meio ambiente. De uma forma geral, substâncias naturais são divididas em dois grandes grupos. Substâncias orgânicas possuem moléculas cujo principal elemento químico é o carbono, e substâncias inorgânicas não possuem o carbono como principal elemento de composição. Essa é uma diferença básica aí, para quase todas as substâncias orgânicas e inorgânicas, é uma regra, para a gente identificar, a substância orgânica e inorgânica, é que a orgânica tem um elemento, tem o carbono como seu principal elemento químico de formação e os inorgânicos não tem. Os compostos orgânicos, com carbono em sua composição, é proveniente de algo com vida, como planta, animais, são reciclados pela natureza. Então a natureza tem essa capacidade de reciclar, de processar os nutrientes quando eles são feitos de composto orgânico, resíduo de animais, de plantas, de micro-organismos. Eles são processados, são compostos orgânicos e por isso são processados. A biologia do solo tem a capacidade de processar, de reciclar e de mineralizar e liberar os nutrientes novamente para a terra. Fazem parte da matéria orgânica do solo e é decomposta e mineralizada pela biologia do solo, e aí tem um processo entra nesse processo de ciclagem e reciclagem de nutrientes. Então esses compostos orgânicos são encontrados bastante na matéria orgânica do solo e é importante também que a gente no manejo incorpore, faça uma cobertura de solo com material orgânico. Tem inúmeras funções e uma delas é porque a natureza consegue processar esse material orgânico, tem carbono de sua composição, consegue mineralizar, consegue ciclar, reciclar esse nutriente e disponibilizar os nutrientes novamente para as plantas. Então o composto orgânico, quando incorporado ao solo, o solo com vida, com o manejo correto, ele é decomposto e é reciclado e os seus nutrientes novamente disponibilizados para as plantas que tiver naquele local. Sendo importante para a fertilidade do solo, justamente porque ele é decomposto pela biologia do solo e disponibilizado, os compostos orgânicos. E para existência e qualidade da natureza, uma vez que ninguém se aduba uma floresta, uma natureza, e ali não é só floresta, também tem a questão de toda a vida do solo, tem questão de animais que se alimentam de pequenos insetos e eles só sobrevivem num solo que tem matéria orgânica, que tem composto orgânico para ser processado por essa vida do solo, e nesse processo, nesse serviço que é a vida do solo, processa esses nutrientes, esses compostos orgânicos, e libera os seus nutrientes. Ali também está mantendo uma fauna no solo, as vidas do solo, a microfauna e todo esse ambiente que envolve, e aí entra até animais e certos passarinhos que se alimentam de pequenos insetos, e esse inseto só existe num solo bem manejado, e a base para esse solo bem manejado é composto orgânico no solo. Uma grande fonte de nutrientes para as plantas e manutenção da qualidade do solo,
Então esses compostos orgânicos são basicamente reservatório de nutrientes, uma vez colocado em um solo, né, que tem um manejo que possibilita uma vida nesse solo, né, a biologia desse solo, ele será decomposto e transformado em nutriente para a terra, né. Também é o pilar da produção orgânica, sendo necessário um manejo adequado para que esse processo aconteça no solo. Então, a base, o pilar para uma produção orgânica é incorporação de material orgânico ao solo e um manejo adequado para que a biologia do solo sobreviva. Então, a biologia do solo vai processar esse material orgânico e vai liberar os nutrientes que tinha nesse material orgânico para a plantação. Então, para que tenha uma horta orgânica, para você ter uma produção orgânica, o único caminho é manejar o solo para que a biologia do solo sobreviva e alimentar essa biologia do solo com material orgânico. Normalmente isso é feito com resto de folhas, né? Uma serrapilheira, uma cobertura de solo, a gente vai podar a árvore e vai incorporar, vai colocar essa matéria orgânica cortada sobre o solo, chamando de cobertura de solo aí pela floresta, pela agricultura sintrópica. Já os compostos inorgânicos, né, que não possuem carbono como principal elemento de sua composição, né, são feitos normalmente pelo homem, porém também são produzidos pela natureza, né, eles não são capazes de ser processados pela biologia do solo. Então os compostos inorgânicos tanto tem os produzidos quimicamente pelo homem, como tem os produzidos pela natureza. E em nenhum desses casos a biologia do solo consegue processar o composto inorgânico, né? O composto inorgânico são basicamente aqueles que não têm, né, carbono em sua composição, como composição principal, né? Os feitos pelo homem normalmente são poluentes e afetam negativamente a vida no solo. Então, os compostos inorgânicos feitos pelo homem, né, como um exemplo, garrafa PET, sacola, todos esses, né, lixos inorgânicos, eles não devem ser deixados no solo, porque além da biologia do solo não conseguir processar ele faz mal à biologia do solo. Já os produzidos pela natureza, né, como calcário, quartzo, mica, argila, areia, silt, entre outros, são importantes para manter a estabilidade do solo, uma vez que só os compostos orgânicos não é ideal para a terra, né? O composto orgânico é extremamente importante para uma produção orgânica, mesmo que não seja orgânica, é também extremamente importante e é extremamente importante para a natureza. Mas não é suficiente, é preciso ter compostos inorgânicos produzidos pela natureza. O composto inorgânico produzido pelo homem não deve parar na terra, né? Agora, o composto inorgânico feito pela natureza é importante para o solo, né? Embora ele não seja fonte, né, digamos assim, de nutriente. A maior fonte de nutriente para as plantas é um composto orgânico, e os inorgânicos, né, são uma mistura, vão misturar inorgânico com orgânico e causar uma boa estabilidade do solo e uma boa fertilidade do solo. Uma mistura equilibrada, né, de material orgânico e inorgânico no solo é muito importante, porém as fontes de fertilidade vêm, né, principalmente do material orgânico, né, a maior parte, né, dos nutrientes vem do material orgânico. Mas o inorgânico é necessário, né, para ter esse equilíbrio e possibilitar uma terra fértil, né? Mas o inorgânico feito pela natureza tem sua importância, né? O feito pelo homem não deve parar no solo, mas o material inorgânico feito pela natureza, né, é importante para o solo, para uma plantação, para a própria natureza. Porém, os inorgânicos feitos pelo homem normalmente, né, polui o solo, ele faz mal à vida do solo. Aqui a gente temos, né, um claro exemplo aqui de material orgânico e inorgânico natural, né? Essa parte mais preta, né, na mão, esse bolo, esse torrão aqui mais preto é o material orgânico, ele é rico em material orgânico, né? Essa parte preta normalmente é um material orgânico em decomposição. A parte mais
cor de terra, digamos assim, é uma porção aí, né, de argila, punhado de terra, uma argila, né? E essa argila, ela é inorgânica. Ela só inorgânico é infértil, né? Uma terra puramente inorgânica, ela é infértil, ela não tem uma fertilidade para produzir. O composto só orgânico, né? Ele também não é ideal. Ideal é que os dois estejam misturados, né? O inorgânico tem grande função, né? As raízes crescem muito no inorgânico, até porque a parte orgânica do solo ela é uma pequena porcentagem, né? 2, 3% é baixo, mas é o que muitas vezes acontece. Aí 5, 6 para cima por cento de matéria orgânica já é o ideal, né? É o que se tem como ideal. Então a parte orgânica da terra é uma parte menor, porém é de fundamental importância porque é a maior fonte, né, de nutrientes. Então, né, o equilíbrio certo da nossa horta, né, é uma mistura entre orgânico e inorgânico em quantidade suficiente, né, para a gente ter uma produção ideal. Então, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre material orgânico e material inorgânico, né? O principal é o carbono. O material orgânico é extremamente importante, mas ele precisa ser processado e ele é processado, né, mineralizado, decomposto pela biologia do solo. Essa biologia do solo precisa de um manejo adequado para ela poder existir. E o material inorgânico, né, feito pela natureza é de extrema importância e precisa ter um equilíbrio aí com o material orgânico. Não vai colocar puramente material orgânico na sua terra, ele precisa de uma mistura. Já o material inorgânico produzido pelo homem, né, normalmente é poluente para o solo, para a natureza, então não é ideal que a gente deixe que ele vá parar no solo. É bom que a gente recicle ele, dê algum outro, né, importância para aquele lixo inorgânico, digamos assim, para que ele não vá parar no solo. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe suas dúvidas no comentário, eu vou responder. Qualquer coisa que eu tiver esquecido, coloque no comentário, vai ajudar, né, o conhecimento de todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.